estabelecimento de critérios para determinar o que é verdadeiro, o que é falso, para entender quais são os mecanismos que estão sendo desenvolvidos para a gente determinar isso, seja a nível de política nacional, seja através de plataformas e como elas estão desenvolvendo esses tipos de critérios. E o objetivo do debate de hoje é da gente ter um diálogo aberto, né? Promover uma reflexão crítica e aberta sobre esses mecanismos. Bem-vindos ao Igarapé. O Igarapé, como muitos de vocês já sabem, é um think tank que a gente tem uma série de pautas que a gente desenvolve, e na área de cibersegurança temos também, quando se relaciona mais a eleições, a gente também tem uma pesquisa que foi focada especificamente em bots, e também lidamos com outros temas como paz e segurança, justiça social e uma série de outros temas que a gente trata. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eleições, falar um pouquinho sobre notícias falsas. Se notícias falsas é um termo que a gente de fato tem que adotar, existe uma série de outros termos que surgem como sinônimos para talvez atender a nuance de se determinar o que é falso e verdadeiro. Às vezes falar que é desinformação acaba surgindo como uma das respostas a essa dicotomia. Mas eu queria apresentar vocês aqui. Sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Marliurel, sou coordenadora do projeto de Segurança Cibernética e Liberdades Digitais. Aqui do meu lado, Luísa Lobato, administradora do projeto. Minha frente, Rob Mugar, diretor do Instituto Igarapé. E ao meu lado, Maurício, que vai ser o moderador dessa sessão. Maurício, professor da UERJ, no Departamento de Relações Internacionais. Maurício, obrigada por estar aqui, e vamos ao debate. Boa tarde, pessoal. Vou começar convidando os nossos palestrantes a virem compor a mesa. Lucas Teixeira, da organização Code Rights. Francisco Brito Cruz, do Internet Lab. General Jaime Queiroz, do Centro de Defesa Cibernética. Rodrigo Peperino, da ANIM. E Douglas Silveira, da Agência Lupa. Falta Flávia Lefebvre, do CGI Brasil. Temos uma mesa grande, muitos panelistas, e a ideia, claro, é que a gente possa ter um tempo adequado também para o debate com a plateia. Então, eu pediria a cada panelista que, por favor, a gente fosse breve nas observações, algo em torno de 7 minutos, uma pequena tolerância, que não vai ser muito, infelizmente, mas para a gente poder realmente ter um tempo grande para o debate com a plateia. Né? Eu sugiro, então, que a gente siga a ordem alfabética, né, dos panelistas, começando, então, com o Douglas Silveira, da Agência Lupa. Bom, a Agência Lupa é a primeira agência de notícias do Brasil, criada esse ano agora, em 17 de novembro, fizemos 2 anos. Ela já é de uma ideia antiga, né, que data desde 2014, quando a Cris Tardáglia, que é a diretora da agência, foi na entrega do prêmio do Gabriel Garcia Marques e conheceu o Chequeado, que é a plataforma de checagem da Argentina, e eles estavam concorrendo ao prêmio, e quando ela viu o vídeo da entrega do prêmio, eles não ganharam nesse dia, mas a Cris ficou completamente encantada com aquele trabalho que estava sendo criado ali, enfim, estava sendo premiado na Argentina. E aí ela falou, não, preciso levar isso para o Brasil. Né? Naquela época a Cristina trabalhava como subeditora do jornal Globo, né? Então, na verdade, a ideia de se criar a Agência Lupa
ela data antes, né, de 2 anos atrás, de 2015, quando a Lupa foi criada efetivamente, quando o Cris voltou para o jornal, o Globo, e falou: precisamos criar um blog que seria a primeira plataforma de checagem para checar as eleições de 2014. Né? Então criou-se o blog Preto no Branco, que na verdade era o que consiste o trabalho da Lupa e também o Preto no Branco. Você pegar frases ditas por políticos, né, naquela época, e fazer uma pesquisa a partir de dados, né, de bancos de dados públicos, para saber se aqueles políticos estavam dizendo a verdade. Bom, a partir dessas frases, eram um pouco mais de 300 frases checadas, né, dos presidenciáveis daquela época, notou-se que quase 50%, né, quase 50%, 47% por aí, de frases, né, ditas pelos candidatos ou eram completamente equivocadas, falsas, ou tinha algum grau de desinformação, né? Então, a partir daí, as pessoas começaram a consumir demais esse tipo de notícia. A princípio, o trabalho do Preto no Branco era divulgado apenas num blog, que gerou página do jornal e primeira capa da seção de política. E isso ocupou durante todo o processo eleitoral os primeiros lugares, né, de leitura dos assinantes do Globo, dentro da seção política, que engloba aí também país, enfim. Então, nessa mesma época, se concorreu às checagens do blog Preto no Branco, concorreu aí com o incidente na Boate Kiss, né, e tantas outras notícias de relevância na época. Bom, a partir desse momento, a Cris Tartaglia falou: bom, temos aí um grande projeto nas mãos, há público para isso, as pessoas querem consumir isso, e aí foi quando surgiu a negociação, enfim, todo o trabalho de criar a Agência Lupa. Né, nós recebemos um investimento da revista Alvinegra, que é a mesma, né, que investe na revista Piauí. E é importante colocar que nós somos uma empresa, ou seja, nós somos uma agência de notícias que vendemos que vende todo o nosso conteúdo para os principais veículos de comunicação. Então aí nós temos como cliente Folha de São Paulo, a própria revista Piauí, já tivemos a revista Época, CBN. Né, nós temos total independência editorial. Essas empresas, né, às quais a gente vende o nosso conteúdo, não nos pautam, né, então toda a pauta, todo o conteúdo surge dentro da própria Agência Lupa, e a partir daí a gente vende o nosso conteúdo. E o nosso trabalho também é basicamente esse: a gente pega, hoje a gente checa de tudo, de saúde, educação, enfim, mas a gente, por conta desse aquecimento aí da política, dessa loucura que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, a gente está focado muito em cobrir a parte de política, né? E já preparando o cenário, isso já desde que a Lupa foi criado, pensando nas eleições de 2018. Né? Nós começamos com 4 profissionais, hoje nós somos 12, né, entre repórteres. Eu sou Douglas Silveira, como já foi apresentado, sou gerente de comunicação da Lupa. Todo o meu trabalho foi dentro da publicidade, e aí a gente também conta, né? Nós não temos só jornalistas, grande parte da equipe da Lupa é formada por jornalistas, mas nós temos também quem cuida das mídias sociais, eu que sou publicitário, nós temos uma pessoa responsável pelo comercial, e toda essa turma unindo esforços na luta contra a desinformação e tal. Falamos um pouco aí da questão da nomenclatura de fake news e tal. Vale lembrar que a Lupa, ela faz parte de uma instituição internacional chamada IFCN, International Fact Check Networking, que na verdade reúne mais ou menos 130 plataformas. Acho que esse número é do início do ano, talvez já tenha aumentado algumas plataformas,
com mais de 45 países envolvidos. No Brasil, nós temos somente 3 agências, plataformas certificadas pela IFCN, né, por essa instituição internacional, e a Lupa é uma delas, e a gente trabalha baseado em 5 princípios éticos. Primeiro, transparência na nossa metodologia. Então, todas as plataformas de checagem certificadas pela IFCN precisa ser clara na sua metodologia, precisa estar descrita para que o público possa ler como a gente checa, né, os discursos dos políticos, de celebridade, instituições e assim por diante. Nós precisamos ter transparência na nossa fonte. Não existe checagem na Lupa se você não puder revelar a sua fonte. Então, às vezes, a gente tem uma matéria ótima com fonte quente, mas não podemos revelar a fonte ou o conteúdo quem nos disponibilizou esse conteúdo. A gente cai com uma matéria se a gente não puder revelar a nossa fonte. Então, todas as nossas matérias são hiperlinkadas porque a gente tem uma premissa. Cabe ao checador nos checar. Quem checa o checador? O próprio leitor. Então, se a gente não der, ou não dispuser, né, esses mecanismos, esses caminhos pelos quais a gente chegou àquela checagem, àquela informação, a gente não dá essa matéria dentro do nosso site, tampouco para as empresas às quais a gente vende o nosso conteúdo. Terceiro código de ética da Lupa e da IFCN, transparência no seu financiamento. Então você precisa dizer quem te financia, né, da onde vem o dinheiro, quanto você recebe por ano para manter essa instituição. Então todo o dinheiro que entra é preciso estar claro, né, dito aos leitores como é a forma de financiamento, seja de um projeto ou do próprio conteúdo como um todo. Quarto, código de ética da Lupa e da IFCN, transparência na sua política de correção. A gente entende que até checador erra. Então, na verdade, se você comete um erro, como você se retrata com o seu leitor? No caso da Lupa, a gente não apaga, por exemplo, post com informação equivocada. A gente simplesmente, a gente sublinha aquilo, dá na mesma proporção a correção, e se por acaso o conteúdo tiver sido publicado, por exemplo, por algum de nossos clientes, vamos supor, Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo também precisa dar correção na sua matéria. Isso está acordado em contrato. E o quinto e último código de ética da Lupa é apartidarismo. Nós não trabalhamos para atacar nem defender ninguém. Tampouco a gente não trabalha para mudar a opinião de ninguém. O que a gente faz é pesquisar a partir de dados públicos, a informação correta, a gente entrega para o leitor essa informação e a partir daí ele tira suas próprias conclusões e faz o que ele quiser com essa informação. O trabalho é nosso apenas de entregar a verdade dessas informações, a correção de algum dado equivocado, e a gente mostra por meio dos hiperlinks e tal, onde a gente chegou àquele dado, onde a gente tirou, tudo datado, para que o leitor possa nos checar. E a partir daí, ele tira suas próprias conclusões. Então, no geral, esse é o trabalho da Agência Lupa, e acho que daqui para frente a gente pode conversar um pouco mais sobre os outros desdobramentos ao longo desses 2 anos de existência da agência. Douglas, muito obrigado. Vamos agora para a nossa próxima palestrante, que é a Flávia Lefebvre. Flávia é advogada, mestre em Direito pela PUC e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Bom, obrigada ao Instituto Igarapé pelo convite, pela oportunidade. E eu queria começar dizendo que eu concordo eu recebi um e-mail de convite aqui para vir para esse evento, e no convite estava dizendo que a gente está vivendo um horizonte legal incerto, que se coloca diante da sociedade conforme nos aproximamos das eleições. Eu acho que é isso mesmo. Eu não diria que existe uma incerteza legal generalizada, mas com relação a alguns aspectos a gente poderia, e a gente ainda está numa fase de construção de como juridicamente a gente lidar com desafios colocados pelo grande potencial das novas tecnologias,
utilizadas na internet no que diz respeito à disseminação de informação, de ideias, de discursos, né? Nesse cenário, eu queria começar destacando que eu acho que esse foco exacerbado, no meu modo de ver, sobre o que se chama de fake news, nesse momento, não é alguma coisa construtiva no que diz respeito a gente buscar a certeza legal que é o que a gente busca, uma certeza jurídica, uma segurança com relação aos conteúdos, às informações que a gente vê na internet. Primeiro porque verdade é um conceito altamente subjetivo, mentira também. A mentira sempre existiu, muito antes da internet. Os discursos enviesados por interesses políticos privados sempre existiram. O abuso de poder econômico por grandes grupos sempre existiu. Quer dizer, todas essas coisas não são novas, né? E a humanidade caminhou e enfrentou esses desafios, nós brasileiros, em cada eleição, e estamos assumindo as consequências do que aconteceu até então. O que é novidade nesse cenário? A novidade é a abrangência, né? Que as opiniões, as ideias, nem sempre muito edificantes, ganham num cenário que deveria ser de informação para garantir um desenvolvimento seguro, sustentável da consciência do eleitor. Então, eu acho que a gente discutir a segurança jurídica, a verdade e a mentira na internet num cenário de eleição pode nos afastar do que eu acho que são os pontos principais, e eu gostaria de colocar aqui algumas perguntas que eu formulei e que eu acho que essas perguntas deveriam nos orientar a encontrar os caminhos para a gente ter um processo democrático, né? Um processo transparente no desenvolvimento de campanhas eleitorais desenvolvidas na internet. Primeiro é o seguinte: nós temos hoje algum grau de governança ou de transparência sobre os algoritmos utilizados pelas grandes plataformas que atuam de forma monopolista, e aí me refiro ao Facebook, ao Google especificamente, né? A gente sabe que 76% da classe D e 46% da classe C só acessam a internet por dispositivos móveis e por planos com muito pouco dado e ficam escravas do Facebook, por exemplo. Qual que é a transparência que o Facebook nos dá a respeito dos algoritmos que eles utilizam para fazer distribuição de informação, né? Como é que é a negociação dessas plataformas com o impulsionamento de notícias, né? Ou de uma campanha de um determinado candidato? Os nossos direitos à privacidade e de informação livre estão garantidos diante do poder desses algoritmos de formar perfis, coletando massivamente os nossos dados pessoais, num cenário legal de ausência e lacuna de uma lei de proteção de dados pessoais. A Proteste, a associação da qual eu faço parte, integra a Coalizão Direitos na Rede, que é um coletivo de mais de 20 entidades, uma série de ativistas, de acadêmicos que lutam pelos direitos, pela preservação dos direitos na internet. E a gente tem bastante essa preocupação, né, de como que a gente pode proteger e garantir não discriminação, não desinformação, sendo que a gente sabe que os nossos perfis são utilizados para focar determinados conteúdos, não só no que diz respeito à propaganda, a interesse comercial de determinados grupos, mas nas questões eleitorais também. Como serão utilizados os nossos dados pessoais num contexto de ausência dessas leis, né? Outra questão que nos preocupa bastante, isso já focando a defesa do direito à liberdade de expressão, qual que é a extensão que vai se dar
né, a proibição da Constituição Federal do anonimato, né? Que interpretação se dá a isso, né? Vou trazer aqui o exemplo de pessoas que usaram pseudônimos para escrever grandes obras literárias e que não cometeram crime nenhum. Se, por um lado, a Constituição Federal proíbe o anonimato, por outro lado, também a Constituição garante o direito de liberdade de expressão e as liberdades e os direitos políticos. Como é que a gente interpreta de uma forma harmônica e equilibrada esses dois direitos? Se quiser fazer e expor uma opinião contrária ao status quo hoje de um governo, de repente, autoritário, eu preciso necessariamente me identificar se eu não estiver fazendo um uso indevido, abusivo do meu direito de liberdade de expressão? Né? Como é que a gente vai tratar disso? A gente vai demonizar o anonimato? A gente vai demonizar a utilização de perfis falsos? Né? O que é considerado fake news? Ou ainda quem ou qual algoritmo vai definir o que é verdade, o que é meia-verdade, o que não é consistente, o que é uma notícia de baixa qualidade, o que é teoria da conspiração? Por que eu estou utilizando essas expressões? Porque o Google, em abril desse ano, divulgou que passaria a alterar seus algoritmos para apresentar o resultado de buscas, tirando, né, as notícias de baixa qualidade, as fake news e as teorias da conspiração. Eu diria o seguinte: quem defendia, por exemplo, e defende até hoje, que o impeachment da presidente Dilma foi um golpe institucional e que isso foi chamado de teoria da conspiração, nesse contexto não teria direito a apresentar a sua opinião? Outra coisa, nós vamos demonizar a utilização dos bots, que é uma tecnologia que tanto pode ser usada para o bem quanto pode ser usada para o mal. Se a gente pensa em campanhas políticas de candidatos que não têm um grande poder econômico, a utilização dos bots feita eticamente, respeitando direitos, respeitando limites éticos, não me parece que deveria ser proibida. Mas como é que nós vamos lidar com isso? E aí eu queria perguntar também o seguinte: como é que vão ser distribuídas, né, essas notícias, né, essas campanhas, num cenário em que a lei eleitoral, a mini reforma da lei eleitoral que saiu agora, falou o seguinte, vou pegar aqui para não ler o que não corresponde ao dispositivo da lei, que fica proibido, deixa eu ler aqui, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos. Bom, impulsionamento é uma palavra utilizada para determinadas plataformas, especificamente para o Facebook. Então, se eu sou uma empresa de agência de assessoria de imprensa, por exemplo, eu não vou poder vender os meus serviços, né, para, por exemplo, mandar mensagens para fazer campanha política na internet? Né? E isso é uma outra questão que a gente tem que considerar. Como é que vai ser a prestação de contas das plataformas, né, considerando as obrigações da lei eleitoral e do TSE, com relação a quanto vai se investir por campanha, por candidato, né, nesses impulsionamentos? Como é que essa prestação de contas vai ser feita? Qual é a relação entre as plataformas, as empresas que promovem o relacionamento, estou acabando, né? O relacionamento com outras empresas que fazem a verificação da verdade ou mentira das notícias, ou da consistência ou não das notícias. Então, eu acho que focar em fake news, né,
é a gente adotar um discurso importado, né? Nós temos problemas aqui maiores que a gente deve enfrentar, e que, se a gente quer garantir democracia no processo eleitoral e transparência e evitar desinformação, eu acho que a gente tem que se preocupar com essas outras questões que eu coloquei, também, obviamente, com a desinformação, com a utilização abusiva, né, de bots, de perfis falsos, enfim, de posturas antiéticas numa campanha eleitoral, mas o nosso foco tem que ser bem maior. Bom, estou aqui para debater. Obrigada, desculpa ter ultrapassado. Obrigado, Flávia. Vamos agora então a Francisco de Carvalho de Brito Cruz, diretor do Internet Lab. Francisco é advogado formado e com mestrado pela USP, onde ele cursa doutorado agora, e é um especialista em políticas públicas ligadas à tecnologia e as suas relações com a democracia. Tudo bem? Prazer estar aqui, um enorme prazer eu tive quando eu vi o convite do Garpé, eu sou de você demais. E eu queria trazer um pouco aqui para o debate, um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido no Internet Lab, que é um centro de pesquisa em direito e tecnologia baseado em São Paulo. Eu sou diretor do Internet Lab e lá cuido da área de informação e política, que é a área mais nova que a gente tem. E o que eu vou falar aqui para vocês, a gente aprende especial num projeto que não tem produto lançado ainda, mas que nos fez conhecer muita coisa, que a gente tem desenvolvido em parceria com a Universidade de São Paulo, em especial com o professor Pablo Ortelado, e com a Fundação Fernando Henrique Cardoso. A gente nessa coalizão aí com essas duas organizações de posicionamentos políticos bastante diferentes, a gente tem investigado desinformação e manipulação, que eu acho realmente que é um nome melhor para falar desse assunto do que essa buzzword, que é fake news, né? Que é um pouco de importação, mas assim, que é bom pelo menos que a gente usa esse chavão para abordar outros assuntos, abordar outros temas. Então, vou passar por algumas coisas, não vai dar para falar de tudo, mas algumas coisas que eu achei importante de trazer. A primeira coisa, dialogando sobre o que há de novo nisso, o que há de novo na situação que a gente vive hoje. E aí, quando eu falo das eleições do ano que vem, eu geralmente repito algo que eu ouvi, eu não lembro de quem eu ouvi, mas eu achei muito bom. Você acha que vai ser bom as eleições do ano que vem, Chico? Eu digo, olha, se for muito bom, vai ser muito ruim. Por quê? Porque a gente tem um cenário que junta duas coisas. Polarização. Quando eu digo da polarização, eu acho que é importante fazer a seguinte ressalva. Eu não estou falando que as redes sociais causaram a polarização. Eu tenho eu diria certeza, porque eu não acho que esse tipo de coisa dá para se ter certeza. Mas é claro que existe uma discussão sobre o quanto que o Facebook faz com que as pessoas só leiam as coisas que elas concordam e tal. Mas a gente não pode esquecer que a gente passou por um processo político muito relevante no Brasil nos últimos 5 anos. A gente veio de uma eleição de radical polarização, de grande competitividade, com uma margem de vitória muito pequena de um candidato sobre o outro, um processo de impeachment que causou marcas profundas na sociedade brasileira, a crise de um modelo político, a crise do principal partido político que a gente tem no Brasil. Isso não é brincadeira. Isso é um negócio muito sério, isso é uma marca profunda na sociedade, uma rachadura muito importante. Então, dizer que a sociedade polarizou agora porque as pessoas usam o Facebook, eu acho que é uma análise muito superficial esse processo. E acho que a gente tem que recusar essa análise, essa é a primeira coisa. Porque a polarização é o que age sobre a cabeça das pessoas na hora que elas estão compartilhando notícias. Não são bots só que compartilham notícias que são de má qualidade, informação de má qualidade, informação enviesada. Quem compartilha informações de má qualidade são as pessoas, somos nós. Sou eu muitas vezes, são vocês, é o meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. É todo mundo, né? Que faz parte e reproduz. Por quê? Porque compartilha aquilo que concorda. Não checou, não foi atrás, não acompanhou a agência Lupa. E aí, o que tem junto com isso? Junto tem, sim, questões técnicas relevantes. E nessas questões, existe uma nova conformação, um novo ecossistema de mídia. Qual que é o ponto na hora que a gente fala de eleições? Até a eleição de 2014,
Como é que a eleição era feita? Era na TV. Quando você fazia uma peça para TV, você falava com o Brasil inteiro, você falava com a moça que mora no Maranhão, você falava com o menino que mora no Rio Grande do Sul, você falava com o cara de meia idade que mora em Brasília, no horário nobre, para todo mundo. Duda Mendonça ia lá, fazia uma baita de uma peça de propaganda com uma música linda, todo mundo se apaixonava pela música e votava no Lula, votava no Fernando Henrique, votava em não sei quem. Esse não é mais o jeito que a gente vai fazer campanha. E isso é difícil de entender, porque a gente não está acostumado. E nessas novas mídias, existem novos jeitos de influenciar as pessoas e fazer o que a propaganda política faz, que é captar a atenção e usar o sentimento das pessoas para dirigir elas em relação a alguma escolha política. Propaganda política não é convencimento racional unicamente. Propaganda política é e sempre foi o uso de uma certa apelação, né? E aí, quando a gente fala dessas novas técnicas, as possibilidades abertas por essas novas técnicas, a gente fala da possibilidade de manipulação da identidade e, por consequência, de identidade de perfis, né? Perfis que podem ser robôs, mas perfis que podem ser uma combinação entre robôs e pessoas. E aí fica difícil, porque na polarização, as pessoas se comportam como robôs e os robôs cada vez mais se comportam como pessoas. Então fica ainda mais confuso, né? A gente tem a possibilidade a difícil competição entre gente que produz informação de qualidade com gente que produz informação de muita baixa qualidade, a um custo muito menor e com muito sensacionalismo, ou seja, o número de views, de page views que tem Folha de São Paulo, o Globo, isso são dados do monitor do debate político no meio digital, do professor Pablo Hortelado. Ele monitora isso todo dia. Quem tem muitos views, quais são as notícias mais clicadas? Folha de São Paulo, o Globo, ao lado de Jornal Livre, ao lado de vários outros veículos, são, por um lado, menos tradicionais, e não é problema serem menos tradicionais, mas são mais sensacionalistas, utilizam a polarização para ganhar cliques, muitas vezes não fazem checagem de dados, não publicam o autor das suas matérias, não passam por nenhum dos protocolos que o Douglas estava falando com vocês. Então, a gente chega num momento que essas ferramentas técnicas podem passar a ser utilizadas. E aí, isso, juntando com a polarização, é o cenário que eu me preocupo. E aí, eu sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria dizer sobre a justiça eleitoral. A gente tem que ter um debate sério sobre a justiça eleitoral, porque ela é uma justiça complicada. Ela não é a justiça comum. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o seguinte: ela não vai olhar só num pleito que está olhando para, por exemplo, alguém ofendeu alguém. Ela não vai só julgar se alguém de fato ofendeu alguém. Ela vai julgar se aquilo ameaça a igualdade de condições no pleito eleitoral, porque ela é guardiã dessa competição. Ela é uma espécie de árbitro desse jogo. Isso faz com que as decisões dela sejam mais rápidas. E aí já influenciou a eleição. Então ela vai segurar, ela vai dar liminar mais rápido, ela tem uma dinâmica própria. E ela tem artigos antigos e entendimentos pré-internet. Então, a questão do anonimato, o entendimento da justiça eleitoral sobre o anonimato é diferente do entendimento da justiça civil sobre o anonimato. Isso é uma grande dificuldade. Por quê? Justamente porque visa-se proteger a competição eleitoral. E isso é algo que os juízes eleitorais não estão necessariamente dispostos a abrir mão. É necessária a construção de novos instrumentos jurídicos, de novas interpretações da legislação eleitoral. E aí eu começo a encerrar dizendo o seguinte: tem um artigo da lei eleitoral que estava vigente antes do artigo que a Flávia falou, que é o seguinte, artigo 242 do Código Eleitoral, que diz: a propaganda, sempre que seja a sua forma ou modalidade, qualquer seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária, etc, etc. Não devendo empregar meios publicitários destinados a esse artigo existe. Primeiro que ele é um absurdo para falar de propaganda, porque toda propaganda faz isso. O segundo, o jeito que os eleitoralistas, que estudam direito eleitoral, via esse artigo antes da internet, nossa, esse é um artigo que a ditadura colocou no Código Eleitoral. Ele é antigo, ele é da década de 80, 70, 80, para tentar controlar a propaganda dos seus opositores. Ele é um artigo para censurar a propaganda, né? Um artigo conservador. Como é que fica esse artigo na hora que você pode impulsionar um conteúdo? Você pode fazer com que uma notícia de um acidente de bicicleta ou
uma propaganda que diga que um candidato é melhor para pessoas que andam de bicicleta, pode ser impulsionada para pessoas que tiveram, eventualmente, um familiar que sofreu um acidente de bicicleta. Isso pode mexer, de fato, com as emoções das pessoas de uma forma bastante significativa. Qual que é o meu ponto aí? O meu ponto não é que a gente tem que fazer tirar o mundo para trás, isso não vai acontecer. A questão é, a gente precisa discutir parâmetros para essa propaganda ser feita e precisa discutir principalmente, e aí termino falando disso, o uso de dados pessoais para direcionamento de propaganda. As campanhas vão ter acesso ao banco de dados, e eu não estou falando do banco de dados do Facebook, que eu digo a API do Facebook, que são os dados públicos do Facebook, né? O que você configura como público. Estou falando, e se alguém, algum candidato, já tiver um mailing próprio? Por exemplo, se essa pessoa for tiver uma empresa de marketing bastante grande, que tiver um mailing bastante poderoso em termos de influenciadores, etc. Se essa pessoa tiver esse mailing, esses dados pessoais, ela pode utilizar esses dados pessoais para fazer propaganda, para direcionar conteúdo. Num mundo de Big Data, num mundo que essas escolhas se tornam cada vez mais poderosas a partir da utilização de dados, é uma temeridade a gente falar de direcionamento de propaganda sem lei de proteção de dados pessoais. A aprovação da legislação de proteção de dados pessoais, que está em tramitação no Congresso, é urgente para a gente ter algum instrumento legal para falar de banco de dados, no momento que eles são cruciais para saber quem que vai levar o peito, como é que vai ser as eleições do ano que vem. Obrigado. Obrigado, Francisco. Vamos agora ao general Jaime Queiroz, oficial do Exército Brasileiro, da Arma de Comunicações, e ao longo de 35 anos de carreira exerceu vários postos, sendo atualmente o chefe do Centro de Defesa Cibernética do Exército. Boa tarde a todos. Agradeço o convite do Instituto Garatê para estar participando desse debate. Bom, o que o Centro de Defesa Cibernética tem a ver com eleições, no combate à fake news? Isso surgiu da conversa do ministro da TSE, Armendes, com o ministro de Defesa, Paulo Júnior. Preocupação com a questão do processo eleitoral do ano que vem. O ministro sugeriu que nós estivéssemos trabalhando juntos nesse sentido. E então isso combinou com, na semana passada, houve uma reunião lá no TSE, e nessa reunião foi decidido a criação de um conselho consultivo sobre internet e eleições. Então esse conselho, ele tem logicamente membros do TSE integrando o conselho, o secretário Luciano é o coordenador desse conselho. Então, participa desse conselho, foi recém-criado o Exército, no caso o Centro de Defesa Cibernética, representantes do Ministério da Justiça, representantes da BIM, inclusive o Rodrigo estava lá nessa reunião também, representantes do CGI, estava presente na reunião lá o Maximiliano, o Leme, o Thiago Tavares, tinha mais alguém que agora não estou recordando o nome. E representantes do MCTIC, foi incluída aí a Cibernet na pessoa do Thiago, que coordena a Cibernet, e representantes da FGV. Então a ideia desse conselho é, vamos dizer assim, assessorar o TSE nessa discussão de como lidar com a questão de fake news e como é que isso pode influenciar o processo eleitoral. Isso foi, então, a reunião foi bem rápida, foi simplesmente para informar que o TSE tinha decidido criar esse conselho, e ontem ocorreu a primeira reunião do conselho, e foi discutido algumas coisas, e foi sugerido, algumas sugestões foram sugeridas durante essa reunião. Primeiro, a criação de uma cartilha, e fazer uma campanha de conscientização para a população em geral. A ideia da cartilha deve partir, inclusive, lá do próprio CERT, que costuma fazer diversas cartilhas de implementação pública em geral, de uso da internet, como se proteger, etc. Outro objetivo que os membros do Conselho estão envolvidos é fazer uma análise da resolução que o TSE
pretende emitir, que vai regular essa questão de uso da internet. Na reunião de ontem não foi apresentada ainda a minuta, então eles ficaram de enviar a minuta para todos os representantes do Conselho, para que se fizesse um estudo, uma análise e se propôsse sugestões e modificações nessa minuta, nessa resolução que eles pretendem regular, né? Foi sugerido aí a criação de um ambiente virtual para recebimento de sugestões e denúncias sobre fake news. Não ficou exatamente definido quem vai fazer e como vai fazer, mas são sugestões que surgiram, né? Então a ideia, ou seja, ninguém sabe exatamente como que vai se fazer, o que se vai fazer, né? Qual o papel de cada um nesse grande desafio, né, que não só o TCE, mas toda a sociedade brasileira aí tem pela frente no ano que vem com relação às eleições. É isso. Obrigado, general. Vamos agora para Lucas Teixeira, da organização da sociedade civil Coding Rights. Lucas conduz oficinas na Coding Rights e trabalha com temas de monitoramento de privacidade online, proteção de dados pessoais e segurança digital. Boa tarde. Vou enfrentar agora o desafio de falar depois que a Flávia e o Francisco aí trouxeram vários pontos importantes, né, literal, português. Acho que, primeiro, é importante a gente destrinchar um pouco do debate que toca tanto a questão de fake news, notícias falsas, quanto de robôs, né, de bots, no contexto das eleições, e isso muitas vezes, ainda mais por parte, às vezes, de legisladores que não entendem muito bem o cenário do público em geral, misturam as questões e tentam colocar tudo numa cesta. As notícias falsas seriam principalmente agências, né, ou enfim, não agências, mas grupos que criam portais, às vezes, somente para fazer esse tipo de notícias, né? Eu acho que até o risco que se pensa quando se pensa isso como uma ameaça externa, né, seriam agências, às vezes, em outros países que estariam lucrando com isso, estariam fazendo agências somente para fazer esse tipo de notícia. Mas, às vezes, isso também é usado para falar sobre notícias, às vezes, distorcidas, né? E aí, conforme o debate fica um pouco mais complexo e difícil de entender, às vezes a gente vê até líderes tentando usar isso para falar simplesmente de um portal de notícias com o qual ele não concorda. Uma das coisas que a gente vê agora que esse termo se torna comum são, às vezes, líderes ditatoriais, às vezes até utilizando isso para deixar de lado notícias com as quais eles não concordam, como, por exemplo, o próprio Trump faz isso em uma certa medida, mas o Duterte das Filipinas, a gente vê vários líderes usando isso como duas palavras que você usa para botar um jornalista para lá. A questão dos robôs seriam aí programas automatizados, né, que estariam sendo usados nas redes sociais para tanto espalhar as próprias notícias, às vezes eles são usados para isso, quanto para inflar determinados debates, né? Por exemplo, no Twitter você inflar uma hashtag ou responder uma pessoa que está falando uma coisa que você não concorda. Sobre a questão das fake news, eu acho bastante importante a gente analisar com cuidado quanto realmente isso tem uma efetividade no debate político, quanto isso realmente orienta a opinião pública, né? Então, eu acho que o Francisco falou, isso às vezes não está tão claro. Não existem muitos estudos, mas existem pelo menos 2 estudos aqui que eu encontrei. Um deles se chama Social Media and Fake News, na eleição de 2016, que é de pessoas da Universidade de Nova York, e outro que é o poder de Agenda Setting Power, o poder de você estabelecer uma agenda política com fake news. Foram pessoas da Universidade de Colorado Boulder e Boston que trazem uma perspectiva diferente, de que, na verdade, as fake news estariam só sendo compartilhadas principalmente por pessoas que já estão polarizadas. Ou seja, você
a tendência da pessoa de compartilhar uma opinião que ela já tem e dificilmente que ela vai mudar, enquanto o grosso da população que não tem uma opinião formada não estaria sendo tão impactado assim. Então, embora ainda sejam dois estudos, seja uma coisa que está acontecendo agora, talvez seja importante a gente tentar entender melhor academicamente o quanto isso está realmente sendo relevante. E aí, enfim, existe essa questão tanto de um perigo externo, que a gente estaria pegando ameaças que agora estão preocupando, por exemplo, dos Estados Unidos, dos países da Europa, mas que talvez não necessariamente seja tão perigoso assim para a gente com outras coisas voltadas mais para os próprios partidos políticos internos, né, internamente no Brasil. E aí eu não veria tanto a necessidade de envolver, por exemplo, o Exército e a ABIN como está se colocando, se a gente está se preocupando mais com uma ameaça que foi exemplificada, por exemplo, pelo Francisco, de você usar as redes sociais para impactar as pessoas emocionalmente, trazer elas para lá ou para cá, através do pagamento de publicidade, de impulsionamento. E aí vem esse período que eu acho que talvez seja maior do que a questão das notícias falsas, que é o uso do que no Facebook se chama desses dark posts, né, onde você consegue direcionar propagandas para pessoas específicas ou para grupos de pessoas específicas, usando como base perfis comportamentais, né? Tem essa metodologia que chama Ocean, né, que você pega 5 traços psicológicos que seriam neuroticismo, extroversão, amabilidade, consciencialidade e abertura para a experiência. Através de testes no Facebook ou de coisas que você vai deduzindo a partir do comportamento da pessoa na rede, você consegue facilmente montar esse perfil psicológico que orientou no caso aí do Trump, no Brexit, orientou como as propagandas iam ser direcionadas a grupos de pessoas, de forma que um grupo muito pequeno de pessoas que têm determinados gatilhos psicológicos ou emocionais estaria recebendo uma propaganda que outras pessoas e o próprio partido político não estariam nem vendo, né? Aqui no Brasil é bem relevante porque não sei dizer exatamente qual parte da legislação eleitoral, mas é muito importante que os partidos possam checar o que um ou outro está fazendo com propaganda política para questionar isso. E se você nem tem acesso ao que está sendo exibido para as pessoas, fica difícil você questionar, reagir num processo eleitoral em que, às vezes, 3 dias você não reage e aí você já perdeu o tempo que era necessário para você reagir no prazo apertado de campanha. Isso também estaria essa preocupação com os próprios algoritmos do Facebook e como funciona o impulsionamento, o que eu traria então como uma necessidade, uma maior transparência dessas plataformas, né? Tanto no caso do próprio algoritmo, quanto o financiamento que vai ser gasto por cada partido, por cada organização em torno dessa campanha eleitoral. Mas ainda assim, existe essa pauta das notícias falsas, é uma coisa muito emergencial de ser tratado, né? Já está sendo tratada como a tal da força-tarefa que está sendo criada. Então, para começar, eu acho que uma das grandes questões por trás disso é o fato de que as pessoas não checam as notícias, né? Existe a lupa, existem uma série de iniciativas tentando trazer mais próximo das pessoas essa checagem, mas elas não estão checando, não tem o hábito e a consciência e a técnica mesmo para poder checar por conta própria. E eu acho que uma coisa que agrava isso também, aqui no caso do Brasil, é o fato de que a maioria da população está acessando a internet pelo celular, com planos limitados, com franquia de dados, às vezes ela só tem mesmo o próprio Facebook e o próprio WhatsApp, né, que aqui no Brasil a gente tem operadores que só permitem acesso a isso, dão esse acesso de graça, né, que é o zero rate, uma prática bem questionável no ponto de vista da neutralidade da rede, que traz, entre outras questões, essa justamente. As pessoas não podem sair, às
Eles não podem acessar o site, ou se acessarem o site, se acessar outras coisas, vai consumir o pacote delas de banco, né? Então, teria que ser necessário tanto rever essa questão das franquias, quanto estimular as pessoas através de campanhas educacionais, através de parcerias também com checagem, de fato, trazer isso mais próximo da população, deixar para elas, criar maneiras fáceis para elas, né, de acessarem esses ferramentas e tal. Também existe um desafio no Brasil, que é o fato da grande maioria das pessoas, até mais do que as redes sociais, acessarem o WhatsApp, né, estarem compartilhando notícias, compartilhando opiniões através do WhatsApp, que é uma ferramenta fechada, que você se reúne em pequenos grupos ou manda mensagens pessoalmente, é uma coisa que você não consegue facilmente controlar, nem da perspectiva de remoção do conteúdo. E até isso tanto é verdade que existem alguns sites de notícias falsas que nem tem o botão de compartilhar no Facebook ou no Twitter, mas tem o botão lá de compartilhar pelo WhatsApp, que é um meio muito mais eficaz de você espalhar rapidamente esses boatos ou notícias falsas hoje em dia. Enfim, a questão do anonimato que foi trazida aqui, né, é uma questão com a qual a gente na comunidade se preocupa bastante também. Como foi dito, a Constituição ela garante a liberdade de expressão ao mesmo tempo em que ela veda o anonimato nessa perspectiva da liberdade de expressão. Uma visão, a princípio, uma visão primária disso, diria que você deve impedir as pessoas de se comunicar anonimamente, de publicar anonimamente, mas a gente percebe, não só a gente na comunidade, como a própria relatoria de liberdade de expressão da ONU, diversas entidades internacionais e nacionais percebem que o anonimato ele traz garantias para a própria liberdade de expressão e para a privacidade, que também é um direito humano, né? Foi estabelecido como um direito humano pela ONU e não é um fim em si mesmo. A privacidade serve para você garantir a sua liberdade de expressão, a sua autodeterminação, suas várias liberdades partem a partir da privacidade. Então fica realmente um desafio se rediscutir, né? Agora a Constituição é para a internet, se rediscutir no contexto de internet, de meios digitais, como a gente vai equilibrar essas duas necessidades da Constituição, principalmente num país que está aí já há alguns anos no top 10 de países, por exemplo, que mais matam jornalistas. Como a gente lida com isso? Sabe? Você está se expondo como jornalista ou como fonte é um risco. Então, às vezes você, por não ter essa opção de não se identificar, usar um pseudônimo, você pode estar correndo risco de vida, de represália. Então é uma questão bem premente. Acho que a gente deveria estudar abordagens alternativas à criminalização, abordagens de diálogo com as próprias redes sociais, como elas vão tratar isso de modo legislativo, que abordar com as agências de checagem, em vez de trazer uma perspectiva mais criminalizadora e de trazer uma aparelhagem humanitária, de inteligência para dentro de um problema que pode ser resolvido de outras formas. Se eu quiser estar participando do debate, desculpa. Obrigado, Lucas. Bom, vamos então agora à palestra do Rodrigo Peperino, que é oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, na qual ele é diretor do CEPESC, que é uma unidade especializada em segurança cibernética. Boa tarde, obrigado pelo convite. O CEPESC é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações. Ele já trabalha há 35 anos na área de desenvolver soluções para a segurança da transmissão dos dados, em perspectiva de desenvolvimento dessas soluções e da criptografia embutida nessas soluções. A gente também tem trabalhado recentemente com análise de malware e lidando com fluxo de rede, e aí rede que eu digo mesmo parte de infraestrutura mesmo, como esse comportamento de uma rede
que possa ter sido atacada, como ele se comporta, né? Essas alterações. A agência, então, ela é inserida nesse contexto que a gente está tratando aqui, com a preocupação de interferência externa. A gente vê casos nos outros países, isso vem sendo uma sequência, né, onde estão acontecendo eleições, a gente está tendo sempre casos de interferência de outros estados, e a questão aí não é nenhuma de proteger determinado país ou não, partido ou não, mas sim da gente garantir que a liberdade da população fazer a escolha dela sem ter uma influência externa. Essa é a preocupação e onde a gente insere. O general falou dos primeiros resultados, ou início lá dos trabalhos do Conselho Consultivo. O que eu posso trazer aqui é um trabalho que eu sinto que está muito inicial, ainda trazendo ideias, trazendo questões técnicas, mas nada ainda de decisão. Acho que a agência foi convidada, então a gente está tentando levar algum conhecimento na parte técnica específica. A gente não vai entrar no mérito do que é ou não a notícia falsa, mas tentando levar algum conhecimento técnico, e assim como os outros integrantes. Né? E, assim, sendo bem direto, abrindo já o tempo. Obrigado, Caterina. O general Queiroz vai ter que sair às 6 horas para pegar um voo, então eu pediria que a gente começasse com as perguntas para ele. Depois a gente abre para os outros participantes. Então, quem tiver as perguntas para o general e para o Rodrigo Caterino, a gente começa por elas. Algum questionamento específico para um dos dois? Então, podemos começar pelas perguntas gerais para os outros participantes da mesa. Eu só queria comentar, você falou do WhatsApp, e parece que cada vez mais é uma ferramenta questionável para o transporte de informações, né? Eu sou jornalista e tive uma experiência alguns meses atrás de um amigo que conhece muitos policiais, gosta do Bolsonaro, e mandou um vídeo para mim que era um tiroteio no meio de uma estrada, carros parados e as pessoas procurando refúgio, e assim, uma cena terrível, né? E perguntei para ele: você tem certeza que isso foi hoje? Ele: vou checar. Aí ele checou, porque ela amigo, né, voltou e falou assim: não, para mim eu confirmo. Aí eu publiquei no Facebook, né? E graças a Deus, na verdade, 2 pessoas logo viram e falaram assim: esse vídeo é de tal outro ano, né? Nem sei quantos anos atrás que tinha sido. E esse tipo de coisa circula muito. Eu acho que os policiais do Rio de Janeiro, muitos deles têm um viés, né? Eles querem publicar um certo terrorismo que fazem, né? Sobretudo no WhatsApp. Eu gostaria de saber se vocês têm algum comentário sobre isso, como que se pode esclarecer essas coisas, lutar contra elas, sei lá o que. Eu só tenho uma pergunta para a general e também para a BIM. Se você pode rapidamente dar uma vista de quais são os maiores riscos, na sua opinião, em termos de atores fora do Brasil que têm ameaça às eleições, que são implicados, digamos, em a propaganda digitais. Quando você volta na casa e você vai dormir, quais são os riscos que são mais preocupantes para vocês e seus equipos? Se pode estar em visão para as pessoas aqui, se possível. Nós
no Exército não vemos assim preocupação com essa questão das fake news, porque assim, não é o nosso negócio, né? Inclusive, deixamos claro lá na reunião do TCE, o Exército não tem nenhuma condições de dizer o que é fake news e o que não é fake news. Nós podemos, de alguma maneira, colaborar, ainda não está definido exatamente como, mas a partir do momento que alguém demande o TSE, olha, você foi divulgado, foi postado alguma coisa, a gente tentar ir lá, ver se descobre qual é a origem ou não, né? Ou seja, um apoio técnico, né? Também é muito difícil, né? Uma das coisas que tem conhecimento da parte cibernética sabe que a atribuição é uma coisa extremamente difícil. Você garantir que a origem daquela informação veio de uma máquina X que está localizada em tal local. Né? Existe uma sugestão, se tem indícios que seja dali, mas não quer dizer que seja dali. Né? Então nós não temos assim, no momento, nenhuma grande preocupação de algum ator, de quem pode ser qualquer um. Né? No cenário atual, as ameaças podem surgir de qualquer lugar. Aí não existe nenhum indício, pelo menos até o momento, né? Não sei se alguém tem alguma outra informação, assim, de que potencial, né, influenciador seja um ator X ou Y. Né? Posso fazer uma pergunta para ele? O senhor, qual a justificativa que foi dada pelo governo para incluir o Exército, as Forças Armadas, a BIM nessa tarefa de combate às fake news? A justificativa foi dada pela atuação que o CDC, né, fez nos grandes eventos, né? Por algum motivo se achou que também servia o mesmo modelo para apoiar essa questão, apesar de que é uma coisa completamente distinta. Obrigada. Dúvida, você queria fazer uma... Só, desculpa seu nome? Júlia. Júlia. É curioso você trazer essa dúvida e esse caso, porque acontece muito isso que a gente fala muito na agência, não só para jornalistas, mas também para a população como um todo, que a gente entende que, e acredita que a gente não deve criminalizar, né, quem na verdade posta notícias falsas, mas é um trabalho que a gente faz também de mudar a cultura, né, e das pessoas entenderem que notícia falsa, você compartilhar notícia falsa é um problema, né? Então, para muita gente fala assim, por via das dúvidas, né, mal ou bem, eu vou e compartilho, vai que seja verdade. Mas a gente fala isso, eu falo dentro da minha casa, não, mãe, na dúvida, não compartilha, porque o mal que você está fazendo é maior do que não ter compartilhado, né? Então hoje ela já entende, agora ela põe culpa na sobrinha, enfim, foi sua sobrinha, 2 anos e meio, pegou meu celular e mandou essa informação, mas enfim, o bom é que eu vejo isso, que é um termômetro dentro da minha casa, que as pessoas já começam a perceber que há um problema em você compartilhar notícia quando você não sabe a informação, quando você não checa. E aí tem uma questão interessante, porque muitas notícias elas não são falsas, mas elas são datadas de outra época. Exemplo, ano passado se formou uma fila em frente a um clube na Tijuca, né, de uma suposta oferta de emprego. E aí, enfim, o segurança quando chegou lá, falou, o que está acontecendo aqui? Uma fila enorme. Não, porque nós viemos aqui por uma oferta de emprego que a gente viu nas redes sociais. De fato, essa oferta ela existiu, só que de 2 anos atrás era, não, isso é uma matéria... Não, mas está aqui, olha, foi compartilhado na internet. Ou seja, era uma informação verdadeira, né, mas que, na verdade, republicada com uma cara de novo, né, o que dá esse caráter de notícia falsa. E, por exemplo, dentro da própria agência, isso a gente também fala para o público mais leigo, ou que não conhece as ferramentas de checagem, a gente na própria internet, a gente tem ferramentas gratuitas que a gente consegue enxergar e ver a origem do vídeo. Então, com uma pesquisa breve, você consegue ver, por exemplo, a postagem original daquele vídeo ou daquela foto.
né? Então, recentemente, por exemplo, a gente teve numa corrente de WhatsApp uma foto do juiz Sérgio Moro abaixado, né, que supostamente acho que ele foi pegar uma caneta, né, e aí tiraram essa foto e falavam, olha, Sérgio Moro chorando após a condenação do presidente Lula em primeira instância. Eu peguei aquilo, eu falei assim, cheguei para a equipe, eu falei assim, gente, isso tá rolando no WhatsApp. E aí o que a gente faz? Não, a gente se manifesta, porque isso já virou... Quando eu vi uma galera compartilhando, eu falo, não, gente, para, ele só foi pegar uma caneta. Aí a gente vai pegar essa foto, que foi publicada, de fato a foto é verdadeira, mas que não condiz com o contexto, né, da época, mas que com uma busca simples é fácil a gente entender, porque na verdade as pessoas que não lidam diretamente com as novas tecnologias, com a internet, ainda consideram e entendem isso como um bicho de 7 cabeças, né? E vê como é fácil. São as pessoas que tendem a acreditar, mas é verdade, eu vi na internet. É isso. Acham que a internet é uma enciclopédia Barça. É isso. Que tem um aval. Exatamente. Em algum lugar. E aí são exatamente isso. E aí são pequenas dicas, né, para checador leigo, que a gente entende que nem só um repórter, um jornalista deve ser um checador, mas todo mundo. Minha mãe está aprendendo com isso. Minha mãe é um termômetro. É uma figura. E aí eu falo assim, gente, primeiro, dicas básicas, checa o URL da informação. Porque às vezes na própria URL, a BBC então, ela é assim, ela é campeã para ser confundida com uma notícia, com um site falso, né? Porque às vezes é bbc.com ou .com.br, aí tá lá no link, você vai ver bbc.com.x, né? Você fala assim, cara, tem alguma coisa nesse link, não é a própria BBC. E aí você abre o site, para um leitor leigo, é a cara. Existem sites na internet, por exemplo, que você consegue fakear uma página de um veículo tradicional. É uma coisa muito louca, porque assim, você consegue pegar, sei lá, a logomarca do G1 e colocar. Você consegue montar um site de notícia falsa e, na verdade, já tem um template lá pronto. Você escreve a notícia e manda aquilo. A pessoa que clica ali, abre aquilo, você fala assim, eu estou diante de um veículo confiável, né, de um R7, de um G1, de uma BBC, mas são sites que a gente nem divulga, porque, na verdade, as pessoas produzem isso e tem gente ganhando dinheiro por isso. Né? Então, checa a fonte, né? A gente fala assim, tudo bem, tem a questão do anonimato, mas a gente fala, se você não consegue identificar o autor daquele conteúdo ou pesquisar mais sobre a história dele, o trabalho que ele desenvolve, ou simplesmente não tem autor nenhum na matéria, não compartilha. Obviamente você pode absorver aquela informação, checar, mas não compartilha. Checa a data. Né? Então, às vezes, a notícia é até verdadeira, mas é datada de tempos atrás. O Rock in Rio teve um problema desse recentemente. Né? Publicaram uma foto, uma montanha de lixo no Rock in Rio, falaram assim, como, olha, discurso, né, de defesa do meio ambiente, né, eu vou, mundo livre, mundo ecológico, enfim. Mas, de fato, era do Rock in Rio, mas de edições passadas. E tantas outras que a gente identifica. Então, se a gente seguir essa cartilha, você checar o autor, checar a data, checar o URL, são pequenas dicas que a gente consegue barrar, frear o compartilhamento de notícias falsas. Aí, na linha do que a agência Dupla faz aí, não sei se vocês têm conhecimento também, tem um blog da Veja que é Me Engana Que Eu Posto, né? Uhum. Que ele é justamente nesse sentido aí, né? Que são as plataformas. Que eles recebem denúncias, né? Informações de postagens que foram feitas por meio de WhatsApp, né? E eles confirmam se aquilo é verdadeiro ou não. Eu tenho exemplos bem recentes que eu tenho recebido uma foto de um engarrafamento enorme, dizendo lá na Alemanha foi anunciado o aumento da gasolina, todo mundo parou, por que não fazer a mesma coisa aqui no Brasil? Na realidade, a foto era um engarrafamento na China, né? Se desse um zoom, conseguisse dar o zoom, ia ver lá que está tudo escrito em chinês. É o tubarão que aparece em todas as enchentes, né? Jacaré que surge do nada. Gente, se você pega, você consegue ver a origem da foto, sei lá, é um tubarão que está no oceano, que foi tirada por um oceanógrafo, enfim. E aí eles montam essa foto e, cara, a montagem é perfeita. Né? Recentemente, por exemplo, saiu uma matéria de uma checagem dizendo que o jogo A Baleia Azul, na verdade, era uma grande fake news.
né, que na verdade as crianças se suicidavam e tal, e aquilo não existiu, nunca existiu. Eu caí nessa. Né? A grande imprensa, na verdade, construiu uma série de matérias, né, alertando as crianças, e como você identifica, né, ficar observando as crianças dentro de casa, mas fez uma checagem, né, foi um jogo, né, uma história, na verdade, que surgiu na Rússia, né, que chegou no Brasil, mas que não existe. E todas as mídias... projetos de lei aí... Projeto de lei, mover conteúdo. E aí tem CPI da baleia azul e se movimenta, né? Tiveram mais de, sei lá, 5, 8 audiências públicas. Era isso que eu queria comentar, com relação ao que você disse, né? É o que a mentira vai existir, os oportunistas vão existir, mas o que a gente tem que resistir à tentação de criminalizar ou reduzir direitos, por exemplo, de criptografia para o uso do WhatsApp, porque você é muito mais vulnerável, nós somos muito mais vulneráveis se a gente não tiver criptografia, garantias de privacidade, do que se esses instrumentos estiverem abertos e você estiver exposto de uma forma muito perigosa para governos, para oportunistas, para ladrões, para tal. Então a gente tem que resistir à tentação de garantir os princípios básicos, no caso a privacidade, e criar um sistema de checagem na ponta, nós usuários, a agência de notícia como a agência Lupa, e não perder direitos de garantia de privacidade ou delegar para instituições que têm interesses específicos, sejam elas públicas ou privadas, a análise e o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira, entendeu? Tem mais de... O Lucas aqui, a Coding Rights, tem uma base de levantamento de projetos de lei para alterar o Marco Civil da Internet, que traz uma série de garantias, né? São mais de 300. São mais de 300 projetos de lei para reduzir direitos que, na realidade, sempre tem uma justificativa. Tem que proteger os menores, tem que proteger os menores da pedofilia. Mas, na realidade, a gente também tem que checar quem está por trás desse lobby. Quando houve a CPI do cibercrime, o ano passado, no Congresso Nacional, quem estava por trás... e quem fazia o lobby pesado para se tirar o direito que a gente conquistou, de só retirar conteúdos da internet com uma ordem judicial, como a gente conseguiu garantir na fase de elaboração do Marco Civil, era a indústria do copyright, dos direitos autorais, era a Motion Picture Association, né? Então a gente também, além de checar as notícias, a gente tem que checar quem está por trás dos grandes lobbies para a redução de direitos e para a retirada de garantias de direitos fundamentais. Isso eu acho que é importante nesse cenário também de eleições, a gente saber quem está por trás de determinadas iniciativas. Pessoal, são 6 horas, o general tem que se retirar, eu tenho que se retirar, mas pedi uma salva de palmas. Obrigado.